temos aí a Lei 13.467, chamada de Reforma Trabalhista. Mal foi publicada e 2 dias depois já tivemos uma emenda. E para aqueles que estão chamando a Lei 13.467 de deforma trabalhista ou um show de horrores, sinto lhes informar que temos em trâmite no Congresso Nacional a MP 808, que já tem, segundo as últimas informações, 961 emendas. Então fica muito difícil tratar de reforma trabalhista em uma situação como essa. Eu tenho visto advogados, colegas servidores, juízes, em verdadeira angústia, porque nós não sabemos efetivamente o que vai acontecer amanhã. E o Brasil sofre de um mal terrível, como dizia Roberto Campos, que neste país parece que até o passado é imprevisível. Então, eu gostaria de começar a minha fala, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre empregado individual, empregado hipersuficiente e negociação individual. Eu gostaria, antes de entrar especificamente nessa fala, fazer 2 pontos, duas observações que eu acho de extrema importância da Lei 13.467. A primeira delas é em relação aos advogados trabalhistas. E eu gostaria de perguntar ao senhor legislador, por que nós, advogados trabalhistas, e eu estou há 16 anos na advocacia trabalhista, por que foi reservado a nós, advogados trabalhistas, um percentual de honorários entre 5% e 15%? Por que aos advogados trabalhistas foi colocado uma quantia tão baixa, em evidente desproporção ao processo civil? Qual é a razão lógica, qual é o fundamento? Eu gostaria de saber, porque até este momento imagino que o advogado trabalhista está sendo tratado como um advogado de segunda categoria. Eu tenho colegas aqui no Rio, e eu fico imaginando os colegas em Nilópolis, no Fórum Trabalhista, às 7 horas da manhã, em Duque de Caxias, cedo, conversando com testemunhas, com reclamantes, lhes sendo reservado honorários de 5%. Feitas essas considerações, doutora Suzane, vamos falar especificamente sobre o meu tema, o tema que me foi delegado. Eu tenho um livro que foi fruto da minha tese de doutorado, que se fala, que a gente trata de trabalhador autônomo e contrato de emprego. E coube a mim, talvez, tratar de um tema dos mais polêmicos da reforma. O que é que as pessoas mais se indignam em relação à reforma? Talvez, de todos os temas polêmicos, este seja, sem dúvida nenhuma, aquele que realmente chama a atenção. Por quê? Porque o legislador estabeleceu a possibilidade de negociação direta entre patrões e empregados. Então, acompanhem comigo o artigo 444, parágrafo único. A livre estipulação que se refere ao caput aplica-se a hipóteses previstas no artigo 611-A, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, vírgula, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência Social. Ou seja, nós temos, entre aspas, 2 requisitos, senhores: diploma de nível superior e o empregado receber pouco mais de R$ 11.062,62 atualmente.
Ou seja, quem recebe R$ 11.062,63, doutor Daniel, está livre para negociar. Quem recebe R$ 11.062 é considerado um empregado. Vejam que este termo, empregado hipersuficiente, ele não deixa de ser contraditório. É uma contradição. Talvez seria a mesma coisa de ser autônomo subordinado, né? Ou empregado insubordinado. É uma expressão que realmente traz contradições. Então, o legislador, em sã consciência, entende que um empregado que ganha R$ 11.062,63 hoje tem condições de negociar com essas empresas. Esse é um quadro que é comum na internet, acho que vocês já devem ter percebido. Ele circula Facebook, redes sociais, e a pergunta sempre é: você tem direito de escolha? Você acredita ter direito de escolha? Então, na minha singela e modesta opinião, acredito que o legislador foi extremamente infeliz ao eleger um critério circunstancial para a determinação do regime jurídico aplicável ao contrato, ignorando por completo toda a teoria obrigacional que foi criada lá no século XIX. A pessoa, ela está obrigada ou desobrigada no contrato, não em virtude da sua condição social, mas em virtude do vínculo obrigacional a que ela se submete. Imaginem a situação absurda dos senhores aqui. Vejo que a plateia é muito qualificada, acredito que a grande maioria tem nível superior. Imaginem a situação absurda dos senhores se dirigirem à Caixa Econômica Federal para fazerem um financiamento, e a Caixa Econômica Federal olha para você e diz: o senhor tem curso superior? Quanto que o senhor ganha por mês? Eu ganho na faixa de 20 mil, 15 mil. Então é o seguinte, então o senhor não terá direito a se beneficiar do Código de Defesa do Consumidor. Imaginem esta situação. Ora, isto é impensável. Isto fere direitos fundamentais. E mais ainda, a reforma não se limita a isso. Ela traz ali no 442B a figura do, aspas, autônomo, que sequer está categorizado no direito privado. Não existe a categoria jurídica autônomo no direito privado brasileiro. Você tem no Código Civil a figura do prestador de serviço. Então, coloca-se assim, numa atecnia absurda da tamássima vênia: a contratação do autônomo, cumprida por esses as formalidades legais, com ou sem exclusividade, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da Consolidação. É uma tentativa de eliminar ou mitigar o princípio da proteção. Este artigo já foi interpretado, já existe uma certa doutrina, mesmo que incipiente, na qual compreende o 442B como mera presunção relativa de veracidade. Agora, cá entre nós, eu vejo aqui vários advogados, eu vejo pessoas que militam na área, e eu milito bastante. Os advogados trabalhistas são considerados advogados de trincheira, porque estão na linha de frente do direito. Agora, cá entre nós, você acredita que lá no Vietnã da primeira instância, este artigo, ou alguma empresa efetivamente, na prática, apresenta toda a documentação de um trabalhador autônomo para demonstrar que ele recebeu mediante RPA, que houve um contrato civil de prestação de serviços, que tudo foi pago de forma correta? É muito difícil isso acontecer, porque o nível de informalidade no Brasil, infelizmente, ainda é extremamente alto. As pessoas têm receio, né, de responder e-mails, né, professor Jorge?
WhatsApp, olha, não fale nada, não responda a sua diarista, porque ela pode aí te processar na Justiça do Trabalho. Tá? Muito bem. O que parece é que a disposição retorna ao século XIX. Temos um anúncio do século XIX de locação de mão de obra. Né? Precisa-se alugar uma criada que saiba cozinhar e fazer os arranjos da casa de família. Ao que parece, algumas disposições voltam ao século XIX. E nós tivemos, ao longo dos últimos 150 anos, uma evolução doutrinária, legal e jurisprudencial no sentido de reconhecer o trabalho como um direito fundamental do ser humano. O trabalho é um direito fundamental do ser humano. E o que muitos estão propagando, porque há muitas notícias, vou utilizar uma palavra corriqueira, doutora Cisane, muitas notícias fake, né? No WhatsApp da vida para propagar o Armagedon. Meu Deus, vai acabar tudo, a Justiça do Trabalho vai acabar, os advogados trabalhistas, o que vão fazer agora? Como é que nós vamos ajuizar a ação sem prova pré-constituída? Como que nós vamos liquidar uma inicial? Não há prova pré-constituída. A advocacia de reclamantes está numa situação, digamos assim, angustiante. É o fim do direito do trabalho? É claro que não é o fim do direito do trabalho, senhores. Nós temos aí uma Constituição Federal que elege direitos fundamentais. Não se pode colocar, como o doutor Vilela disse, a Lei 13.467 no topo da pirâmide, no vértice dessa pirâmide hierárquica de normas. Ora, a Constituição está no topo. E mais, o direito do trabalho, como nós sabemos, a pirâmide ela é maleável, ela é plástica. O que está no vértice da pirâmide é sempre a norma mais favorável, inclusive em matéria interpretativa. Se eu tenho uma norma e 4 viés interpretativos, teleológico, axiológico, finalístico, o magistrado, o aplicador, deve escolher a norma mais favorável, sempre de acordo com a Constituição Federal. Então, nós temos que dar um passo atrás. Me parece que o legislador se esqueceu do princípio da proteção. E o que está relacionado ao princípio da proteção? O sistema jurídico do direito privado, ele elege categorias: consumidor, segurado, locatário e empregado. É uma categoria eleita pelo sistema jurídico. E aí eu sempre faço o seguinte questionamento e a seguinte provocação: subordinação jurídica é causa ou consequência da relação de emprego? E aqui nós temos que dar um passo atrás para mostrar ao legislador o equívoco, o retrocesso. O que é que está por detrás do vínculo de emprego? É simplesmente um salário, um nível superior? O que é que vai determinar o vínculo de emprego? É a subordinação? A subordinação não é causa. Vamos traçar um paralelo ao Instituto do Direito de Família chamado União Estável. É muito comum aí nas faculdades de Direito as pessoas serem procuradas, os escritórios para... a mãe vem com o filho e diz assim: eu preciso provar que ele era o pai, eu preciso provar, que nós tínhamos união estável para conseguir aí a verba alimentícia para a criança. Muito bem. O que é que está por detrás da união estável? É o fato do casal andar de mãos dadas? É o fato do casal ter filhos em comum? É o fato do casal morar junto? É o fato dele deixar com ela o cartão de crédito? Ora, ou o contrário, Ou o contrário também, doutora Rita? Ora, vejam, senhores, o fato dele preparar um jantar à luz de velas, ele não sabe cozinhar, não sabe nada,
Mas ele prepara um jantar à luz de velas, e essa pessoa, essa sua namorada, essa sua esposa, chega em casa e é surpreendida por um jantar à luz de velas. Eu posso dizer efetivamente que eles se amam? Não sei. Por quê? Porque o que está por detrás da união estável é a comprovação de algo invisível, intangível, que se chama afetividade. Então, como que eu meço a afetividade? Através de requisitos materiais, flores, cartão de crédito, andar de mãos dadas. Às vezes ele vai no postinho de saúde, né? Pergunta, você mora com quem? Eu moro com a fulana. Ele declara o endereço, é o mesmo endereço, já é um indício forte de união estável. Então, tudo isso, todos esses fatores são consequência de um fenômeno invisível que é a afetividade. Pois bem, aonde que eu quero chegar? E aí eu pergunto a vocês, qual é, melhor, a subordinação é causa ou é consequência de um fenômeno invisível? A subordinação nunca foi causa da relação de emprego. A subordinação jurídica é uma consequência de um fenômeno invisível, melhor, de dois fenômenos invisíveis. O primeiro deles, que nós podemos dizer, é o que nós chamamos de alienação ou apropriação do trabalho pelo capital. É a primeira circunstância invisível que está presente na relação capital-trabalho, que não pode ser vista, tocada, rasgada, guardada, imobilizada, é algo intangível. Então, a primeira circunstância é essa, a alienação ou a apropriação do trabalho pelo capital. E a segunda, e talvez mais importante, a impossibilidade do empregado fazer valer a sua vontade no contrato. O empregado, individualmente considerado, não tem força contratual. E é sob esta perspectiva que o legislador deveria ter observado, deveria ter feito a sua observação. O empregado, individualmente considerado, ele não tem força política, econômica, seja lá qual for, para impor a sua vontade no contrato, independentemente de quanto ele ganha, porque a empresa já é considerada um ente coletivo pelo direito. Por que ela é considerada um ente coletivo, mesmo sendo uma empresa pequena? Porque as ações não são individuais. Uma empresa, quando toma uma atitude, ela determina um reflexo político e econômico dentro daquela comunidade. As ações que são tomadas pelo empresário não atingem exclusivamente este empresário, pessoa física, elas impactam em toda a comunidade. Portanto, eu não posso equiparar um ser individual, uma pessoa física, com uma entidade coletiva, que é a empresa. Pois bem, e aí nós caminhamos todo esse século XX na evolução do trabalho como um direito fundamental. E o que é que diferencia o contrato de trabalho dos demais contratos do direito privado? O que é que diferencia? É o conteúdo humanístico, fundamental. O contrato de trabalho, me contaram uma mentira há muito tempo atrás nos bancos universitários. Sabe qual foi essa mentira, professor Munholho? A maior mentira que me contaram é a seguinte: veja, o empresário, ele não contrata o trabalhador, ele contrata a força de trabalho deste trabalhador. Veja que interessante. Como se eu pudesse separar, como em algumas religiões, o corpo da alma. Com todo respeito aí às religiões. Então seria mais ou menos assim: doutor Daniel, por favor, eu estou lhe contratando para trabalhar na minha empresa, mas espera lá, eu quero apenas a sua criatividade, a sua inteligência, o seu know-how, a sua experiência, como se eu pudesse contratar isto separadamente do corpo da pessoa. É impossível separar a força de trabalho
do corpo da pessoa. Ora, anúncios de emprego são muito claros em relação a isso. Basta pesquisar na internet ou nos jornais. Competências, precisa-se boa capacidade de desenho, baixa ambição salarial. Olha aí, doutor Daniel. Proatividade, bom gosto. Olha aí, doutora Rita, né? Doutora Rosana. Vontade de aprender. O que mais? Aqui, ó, jardineiro, responsável, educado, apresentação cuidada. Só faltou dizer, né? Sarado, talvez. Outra aqui, ó, multinacional do ramo metalúrgico. Dá-se preferência a pessoas comunicativas, dinâmicas, com iniciativa. Ora, eu preciso, ao contratar um trabalhador, que ele esteja de banho tomado, de barba feita, preferencialmente, sorrindo, que seja proativo. Eu não posso separar o trabalho da pessoa que o exerce. Muito bem, aonde que eu quero chegar? Toda esta evolução, no sentido de categorias, chegou ao final dos anos 80, início dos anos 90, com uma revolução no direito privado. No direito privado em geral, na qual o objeto do contrato, quando considerado essencial para as necessidades existenciais, quando considerado desta forma, o regime jurídico muda. E me parece que isso é muito claro em outros ramos do direito, principalmente no direito civil, no direito tributário, no direito previdenciário, mas me parece que o legislador ignorou por completo a dimensão existencial deste objeto que se chama trabalho. Vamos pegar um exemplo de uma piscina na casa de uma pessoa. Eu pergunto a vocês, esta piscina é uma benfeitoria útil, necessária ou voluptuária? Se esta pessoa necessitar de cuidados fisioterápicos, se for uma deficiente grave, esta piscina, o objeto piscina, vai ser considerado uma benfeitoria necessária. Ou seja, lá no direito civil, o objeto da contratação tem tamanha força que é capaz de modificar o regime jurídico aplicável. Vamos ao direito tributário, então. Está lá no artigo 153. O IPI será seletivo, produto a produto, de acordo com a necessidade e utilidade básica do seu objeto, do bem. Uma geladeira, no Brasil, ela tem o IPI diferenciado. Vamos ao direito previdenciário. No direito previdenciário também, a condição da pessoa pode mudar o regime, digo, na aplicação do benefício previdenciário, no tocante àqueles que são, por exemplo, considerados pobres e miseráveis na acepção jurídica do termo. Ou seja, o legislador, pasmem, senhores, criou um novo instituto jurídico. Foi, assim, contra toda a evolução doutrinária, legal e jurisprudencial dos últimos 150 anos. Teve uma ideia fantástica. Qual foi a ideia e o novo instituto jurídico? A condição econômico-social da parte alterará o regime jurídico. Ou seja, nós teremos, então, se aplicado a grosso modo, dois tipos de trabalhadores. Um com a proteção da CLT e outro liberado para negociar o seu contrato em um país em que não existe garantia nenhuma no emprego, salvo aquelas hipóteses extremamente restritas. Ora, o brocardo não se negocia aquilo que não se tem, nunca esteve tão em voga hoje nas relações trabalhistas. Negociar o quê? Meu Deus do céu! Se não há nada o que negociar, se a regulamentação do exercício do direito de greve é precaríssima e se nós não temos efetivamente garantia no emprego, não existe moeda de troca. Então, é uma situação realmente bastante complicada.
É claro que nós precisamos de reforma. Claro, precisamos mudar? Sim, com debate, com discussão, com eventos como esse, né? Foi muito bem colocado aqui na mesa que o Congresso Nacional deveria estar realizando o que nós estamos fazendo hoje. Vejam, nós temos empresas, temos uma empresa aí que é uma das maiores empresas de transporte do mundo e não tem nenhum automóvel. Temos também empresas que são uma das maiores do mundo em hotelaria e não existe nenhum hotel. Em Curitiba, doutora Rita, existem hospitais gigantescos que não tem nenhum médico contratado. Então, acredito que nós temos que pensar sob este ponto de vista, ou seja, sob o ponto de vista dos direitos fundamentais e da evolução do trabalho como um objeto deste contrato, que não é uma mercadoria, que é inseparável do ser humano, sob a perspectiva dos direitos fundamentais. Por isso, já concluindo, doutora Suzane, agradecendo a paciência de todos, eu quero dizer o seguinte, a dependência, porque a CLT não fala em subordinação. Se vocês abrirem o artigo 3º, a CLT é muito clara, empregado é todo aquele que trabalha de forma onerosa, pessoal, etc., mediante dependência. Tá? A CLT não traz, foi utilizado, a subordinação é utilizado corriqueiramente como sinônimo de dependência. Então, assim, a dependência, ela decorre sempre, essa é a minha conclusão, de um vínculo obrigacional. Jamais de uma circunstância socioeconômica. Caso contrário, o empregado herdeiro de família rica, que trabalha por mero deleite, não teria direito a 13º. Segundo, a noção de empregado aprecia uma posição permanente. É uma posição não circunstancial, é uma posição estrutural no mercado, assim como a posição de locatário, de consumidor, de segurado, de contribuinte. A noção, a categoria jurídica empregado, ela contempla uma posição estrutural débil no contrato. Muito bem. Infelizmente, o legislador passou por cima de tudo isso e desconsiderou o enorme interesse não patrimonial em jogo. Eu acho que talvez não, acho que assim, sem sombra de dúvida, o legislador ignorou o enorme interesse não patrimonial que existe nas relações de trabalho. Acho que esse analisou as relações de trabalho sob o ponto de vista meramente monetário, meramente de custo. E isso realmente, na minha visão, com todo respeito àqueles que pensam o contrário, é um retrocesso gigantesco. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês. Meu tempo é curto. Eu não quero adentrar a fala do meu amigo Jorge Bolsinhas, professor em São Paulo. E quero encerrar aqui com uma frase, um poema de Clarice Lispector, né? Eu costumo pensar o seguinte, o maior direito, o direito de trabalho, os direitos trabalhistas são direitos indisponíveis, irrenunciáveis, mas penso que o maior direito irrenunciável e indisponível é o direito de ter esperança. Não podemos simplesmente ignorar a Constituição Federal. Temos que ter esperança, porque ainda existem juízes em Berlim e no Brasil. A nossa esperança reside na aplicação da lei de acordo com a Constituição Federal e no destemor da nossa magistratura e dos nossos servidores. Então, encerro, doutora Suzane, agradecendo imensamente e dizendo o seguinte, ainda bem que existe outro dia e outros sonhos e outros risos e outras pessoas e outras coisas. Muito obrigado.